Mais de 3.000 gestores de todo o Brasil participaram da programação da 16ª Marcha a Brasília. Ao meu lado, o superintendente-geral da MM, Ângelo Roncalli, vai fazer um balanço dessa programação do evento deste ano. Ângelo, no primeiro dia nós tivemos a presença dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e Educação, Aloysio Mercadante, que falaram sobre o programa Mais Médicos, mas que a presidente já havia anunciado no dia anterior. O que se notou foi uma falta dos gestores de informações mais básicas. Qual que é a percepção que os prefeitos de Minas tiveram sobre isso? Olha, primeiramente nós queremos parabenizar os prefeitos de Minas que estiveram presentes na marcha, mais de 500 atores políticos de Minas Gerais, mais de 300 prefeitos, sem dúvida ajudaram com que nós pudéssemos ao longo desses dias ter debatido todas as questões referentes às demandas municipalistas. Obviamente, como você colocou, a abertura oficial no primeiro dia estava programada com a presidente da República. Por solicitação da presidência, alterou-se a programação e os dois ministros vieram, no primeiro momento, falar sobre o programa Mais Médico. Sem dúvida, nós entendemos que tem carência de médicos no interior e no Brasil como um todo, mas, de fato, não era aquilo que se esperava para o primeiro momento. Ponderaram, falaram um pouco, mas como é um programa novo, em algum momento ainda se gerou dúvidas e questionamentos que até agora não foram esclarecidos como um todo. Mas, sem dúvida, já gerou uma certa frustração naquele primeiro momento a não participação da presidente como havia se anunciado. E também sobre informações para custeio de programas básicos, né? Eles foram questionados, né, sobre a custeio de programas do SUS, PSF, mas não tocou-se muito no assunto. Os gestores ficaram um pouco frustrados com isso. Não tenha dúvida, até porque várias perguntas foram colocadas. O médico é importante, mas e atualizar a tabela SUS? E trabalhar com os hospitais que não querem hoje atender pelo SUS? E o custeio? E o remédio? Vai ter mais médicos, vai ter mais pessoas sendo atendidas, mas e a receita, o encaminhamento, a internação, o que vai se tratar de média e alta complexidade? E o recurso para todo esse processo? Então, sem dúvida, a cobrança geral é para que possa, de fato, investir 10% de tudo que se arrecada em saúde, priorizando não só a atualização da tabela SUS, a questão de média e alta complexidade, para que os gestores aí sim possam tirar um pouco do que hoje eles assumem, além de gastarem muito mais do que a obrigação legal de 15% na saúde, em média 22%, ainda sofrem muito com a judicialização. Então, muitas perguntas ainda estão sem respostas e, obviamente, que nós iremos continuar acompanhando e cobrando para informar de forma clara aos gestores de Minas Gerais. No período da tarde, a programação foi no Congresso, né, com a instauração da Subcomissão de Assuntos Municipais no Senado. O que se espera dessa subcomissão, que será, inclusive, presidida pela senadora Ana Amélia? Sem dúvida, é um espaço de discussão política importante, é uma conquista do movimento municipalista, porque nós já fazíamos as entidades estaduais, a confederação, a interlocução com o Congresso, acompanhamento de todos os projetos e atos que trariam obrigações, responsabilidades ou algum benefício aos municípios. E hoje, através da subcomissão, nós teremos mais voz e vez para poder pautar aquilo que nos interessa, apresentar estudo aos senadores, mostrar que muitos projetos, por mais bem pensados que sejam, tragam obrigações aos municípios e, principalmente, deixar muito claro que quando houver qualquer discussão no Congresso Nacional que impute responsabilidade aos municípios, que venha apontando a fonte do custeio. Que é inaceitável que se continue criando leis e obrigações, que eu volto a colocar de forma muito clara. Sem dúvida é importante valorizar os profissionais, as categorias, mas a receita tem que vir apontada junto com a criação da nova despesa. Os municípios não suportam mais assumir tantas obrigações e isso vai ser um espaço em que nós vamos deixar isso cada vez mais claro. Depois da instauração da subcomissão, né, os prefeitos deslocaram para a Câmara para reunião com as bancadas federais. Na bancada federal, por Minas, cerca de 30 deputados passaram por lá. O que foi acordado? Qual que foi a percepção dos prefeitos que estiveram presentes? Já é praxe a reunião com a bancada, mas tiveram 32 deputados federais, né, por mim. Nós convidamos todos, é importante que se diga que nós convidamos todos os deputados e todos os senadores, 32 deputados estiveram presentes. Num primeiro momento, nós apresentamos a pauta com as reivindicações da marcha para que os deputados tivessem um compromisso muito firme com essas demandas,
que são principalmente o aumento de 2% do FPM de forma contínua, o encontro de contas da Previdência, a questão de atualização de todos os convênios, né, que são repassados aos municípios, a questão da legislação do ISS, que propicia os municípios cobrarem de forma sem ser judicial os leases de cartões de crédito, também da questão da construção civil. Então, muitos deputados foram receptivos à pauta. Há alguns momentos nós tivemos algumas posições um pouco partidárias, que não é o objetivo é de uma forma conjunta que os nossos parlamentares estejam comprometidos com essa pauta. E os prefeitos, né, tiveram a oportunidade de questionar, de falar, muitos até gostariam de ter questionado um pouco mais. Algumas perguntas ficaram de fato sem resposta, mas é um trabalho contínuo de relação suprapartidária que nós da MM também iremos continuar fazendo, sempre através da liderança da bancada, o deputado Fábio Ramalho e todos os outros deputados que representam Minas Gerais, para que a gente possa de fato avançar e mostrar aos nossos parlamentares. Ano que vem nós temos eleições, então é importante o comprometimento de cada um com a pauta dos municípios, porque é lá que vivem os cidadãos, lá que as pessoas do dia a dia sofrem a melhora ou a não avanço de políticas públicas, e muito depende do Congresso Nacional. Então nós pautamos aí esse compromisso com a bancada de Minas Gerais. É importante também os prefeitos acompanharem, né, porque os deputados estiveram lá, receberam as demandas, as reivindicações, os questionamentos, já estão mais do que cientes, então os prefeitos também precisam acompanhar e cobrar mais esses parlamentares. Sem dúvida, é um para-casa aí para todos os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais. Estarem cientes da pauta, sempre que estiverem em contato com os parlamentares, procurar saber do andamento desses projetos, quais ações estão sendo empreendidas e ficar de fato cobrando, porque muitas leis aprovadas trazem muito mais recursos e mais benefícios do que emendas parlamentares. Então isso é preciso que a gente deixe claro, a atuação legislativa tem que ser muito direcionada a atender as demandas dos municípios. Ângela, no segundo dia, a presidente esteve presente, trouxe 25 ministros para a abertura, fez alguns anúncios e dentre esses anúncios, 3 bilhões como recurso emergencial para os municípios. Os prefeitos queriam reposição de 2% do FPM e ela anunciou esses 3 bilhões. Como que pode se entender esse recurso? Olha, na realidade, no primeiro momento, não é o que nós desejávamos, né? A nossa pauta prioritária era o aumento de 2% de FPM, mas sem dúvida alguma essa ajuda emergencial de 3 milhões que vai ser distribuída nos mesmos critérios, é importante que seja dito, do AFM, do auxílio financeiro aos municípios que ocorreu na época do presidente Lula. E esses 3 bilhões é um recurso que vai para o caixa único dos municípios. Obviamente você vai dar a destinação do que é 15% de saúde, 25% de educação, mas é para se apoiar principalmente o custeio e, além disso, ele não tem a dedução dos 20% do Fundeb. Então é uns 3 bilhões que, se nós formos comparar com o que é o FPM, ele sairia até a 3 bilhões e 600, porque você não tem o débito do Fundeb especificamente. Mas é um recurso que vai ser pago em 2 parcelas, 50% agora no mês de agosto e 50% em abril. Obviamente que, além dessa demanda também, ela apresentou aumento de 600 milhões do PAB, que de fato, na prática, o que significa? Os municípios recebem hoje R$20 por habitante pelo programa do PAB. Passa a receber R$23, um aumento de R$3 no programa. Ela se comprometeu publicamente a trabalhar e defender para que possa ser aprovado no Congresso essa regulamentação da lei sobre o ISS, que autoriza os municípios a fazer cobranças sobre o que eu já havia citado, que de fato é importante, mas o que nós sentimos é um comprometimento maior com a estrutura federativa. Houve avanços, mas nós precisamos de discutir o Pacto Federativo como um todo e mostramos para a presidenta que é impossível se avançar nas políticas públicas se os municípios não tiverem condições de atender as demandas. E, acima de tudo, procuramos fazer um paralelo, que o grito das ruas, a mobilização da população é por mais saúde, mais educação, e, obviamente, quem recebe essa cobrança de muito perto é os prefeitos, porque estão no dia a dia. Vai ao encontro da pauta municipalista, as reivindicações, os movimentos coletivos totalmente ao encontro. Mas é importante que nós possamos dizer a todos os gestores
que possa se comunicar com a população, mostrar essa realidade, que ele já faz mais do que a obrigação em termos legais. Obviamente reconhecendo que nós temos que melhorar os serviços públicos, temos que melhorar cada vez mais o planejamento, mas para que a população, em sintonia com o gestor, possa dar mais força ao movimento. E a gente vai partir agora para uma PEC, junto ao Congresso Nacional, para que seja aprovado definitivamente o aumento dos repasses do FPM. Teve também um anúncio dela para a extensão, na verdade, para desburocratizar o Minha Casa Minha Vida para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Isso realmente vai fazer a diferença para esses municípios pequenos, que em Minas representam mais de 70%? Olha, nós temos que avaliar isso de duas formas. Primeiro, que são 135 mil casas, o Brasil todo. Aqueles que se cadastrarem primeiro, né, e conseguir atender os pré-requisitos terão prioridades. Então nós não sabemos quantos municípios de fato vão ser atendidos. O que diminuiu aí foi a burocracia, porque os municípios até 50 mil habitantes tinham que passar por todo um processo de seleção. A partir do momento do anúncio da presidente, todos podem se inscrever sem passar por esse processo de seleção. Se eles atenderem os pré-requisitos, automaticamente eles serão habilitados a construírem nos seus municípios Minha Casa Minha Vida. Então, sem dúvida, desburocratiza e dá a esses municípios menores o mesmo tratamento que já dava aos maiores de 50 mil habitantes. Mas é importante frisar que também não é para todos, porque o número é limitado do que foi apresentado no primeiro momento. Qual é o andamento que a MM vai dar a partir das soluções apresentadas, das propostas feitas aqui na marcha? Olha, a Associação Mineira de Municípios, é importante que se diga, nós saímos na frente em algumas ações importantes e que tem hoje eco no Congresso Nacional, no governo federal. Primeiro, a nossa luta é contra a desoneração do IPI do Imposto de Renda. Não contra o sistema, mas, acima de tudo, contra aquela parte que é desonerada dos municípios. Mais de 200 municípios já entraram com a ação judicial contestando. E o que isso provocou? Uma grande discussão no Congresso Nacional. Os prefeitos têm pressionado muito, cada vez mais, os seus parlamentares. E num projeto de lei aprovado, regulamentando aí a questão da distribuição do FPE, já se apresentou também uma emenda que, se for sancionada pela presidente, nós vamos cobrar isso de muito próximo, sendo sancionada pela presidente, está proibido, não poderá mais em nenhum momento desonerar a cota parte dos municípios sem que haja uma reposição imediata. Então nós estamos... Ou seja, se o governo federal der isenção de IPI para empresas, ele não vai poder descontar da conta dos municípios essa isenção. Ou se tiver que descontar, que tenha a recomposição imediata. É o que nós estamos pleiteando no campo jurídico, mas também politicamente já teve esse andamento. Mas muito mais do que isso, a AMM está sempre vigilante com tudo que é de interesse dos municípios. Nós iremos agora trabalhar de forma muito firme aos gestores mineiros, para que eles conheçam os detalhes dessa pauta, para que eles possam replicar com seus munícipes, possa criar um entendimento maior de como que é esse relacionamento federativo, por que nós colocamos de forma muito clara que os recursos se concentram muito nas mãos da União e as obrigações muito mais nos municípios, a dificuldade que nós temos de fazer gestão sobre esses programas federais, como, por exemplo, ficou muito claro, e até a própria presidente citou na sua fala, reconhecendo que precisa avançar, o Programa Saúde da Família, que é um bom programa que atende a população, mas que o governo repassa cerca de 30% do custeio, 70% do restante cabe aos municípios. Então é importante que haja essa interlocução com a comunidade, mas ao mesmo tempo que nós possamos continuar com a nossa pauta, cobrando o aumento do FPM, acompanhando todos esses projetos prioritários, e vamos tratar também de temas que são muito caros aos municípios. Nós aproveitamos a estada em Brasília para conversar com vários parlamentares, já temos uma audiência marcada com o presidente da ANEEL, para que o nosso presidente Toninho Andrada possa participar com uma audiência com a ANEEL, pedindo a suspensão da entrada em vigor da resolução que transfere os ativos na ação pública, além de pedir a suspensão, caso não seja possível, trabalhar aí que a gente possa ganhar um prazo maior para que ela entre em vigor, e estamos trabalhando também no campo jurídico, no sentido de contestar a resolução e anular que essa transferência dos ativos aconteça. Então são muitas pautas, muitas ações. A AMM sempre, em defesa dos interesses dos municípios, estará dia a dia acompanhando todas essas questões. Ângela, muito obrigada. Você encontra mais reportagens sobre a marcha
no youtube.com/AMMTV Minas.